Olá, gente querida do coração verde e amarelo, é mais uma edição sempre imperdível com as notícias do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe mais esta edição. Antes, o convite para você, deixe o seu comentário, nos conte de onde você nos assiste, também participe do chat ao vivo e verifique se o sininho de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. E repercutiu o anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais da recriação do Ministério das Comunicações. O ministro será o deputado federal Fábio Faria, genro do apresentador Silvio Santos, dono do Sistema Brasileiro de Televisão SBT. De acordo com o presidente, a pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, atualmente comandada pelo ministro Marcos Pontes, será dividida em duas para dar lugar ao novo ministério. Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o deputado Fábio Faria, Rio Grande do Norte, publicou o presidente. A função de Faria na nova pasta será unificar a comunicação do governo e pacificar a relação com a imprensa. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, SECOM, e a empresa Brasil de Comunicação devem ficar subordinadas ao novo ministro. Bom, sobre essa questão de aperfeiçoar a comunicação, gente, e até um melhor relacionamento com a imprensa, sem dúvida, é algo crucial para o governo Bolsonaro. E essa é uma opinião recorrente nas redes sociais dos apoiadores do presidente. Então, possivelmente a medida vai ajudar o governo e o Brasil. E o fato de Fábio Faria ser genro do Silvio Santos indica que ele tem proximidade até familiar com o mundo da comunicação, da TV, do rádio, internet, enfim. Tem bom trânsito no meio e sem contar todas as demais e principais atribuições também do seu ministério. A questão também não é só com a imprensa, mas também levar uma boa imagem do Brasil internamente e no exterior. Agora, certamente com alguns veículos, o único jeito de pacificar a relação seria pagando. E o presidente Bolsonaro parece garantir que não vai atender essa vontade. Há um valor, gente, que todo veículo de comunicação, de imprensa, precisa fazer jus a esse valor, a informar, ajudar, contribuir com o país. Aí sim é justo. Agora, quando o veículo precisa fazer algo bom, mas não faz, e ao invés de ser um agente transformador da sociedade para melhor, é para pior, para mentir, destruir valores e propagar ideologias nefastas, como alguns fazem por aí, então não há merecimento de valor algum. E você é contra ou a favor da presença de militares no governo Bolsonaro? Ou seja, o general Heleno, Pazuello, Marcos Pontes, Braga Neto, entre outros, e até o Tarcísio Freitas, que é capitão da reserva. Sem bola de cristal, é possível, inclusive, prever a resposta da maioria. Pois bem, o Estadão publicou um editorial que certamente é uma provocação à opinião de grande parte dos brasileiros. O Estadão recomenda a saída dos militares do governo Bolsonaro. O texto publicado nesta quinta, primeiro passa a mão nos militares e faz várias críticas ao presidente Bolsonaro. E depois recomenda que os militares saiam do governo, porque supostamente não seriam respeitados pelo presidente Bolsonaro. Ora, certamente não foi Bolsonaro que ao longo dos anos desmontou com grande parte da estrutura das Forças Armadas no nosso país. E se um governo civil, como é o governo Bolsonaro, tem tantos militares no governo, certamente isso significa respeito, dar valor, reconhecer a importância que a disciplina militar, a honra, a ética e a moral presentes no meio militar, que isso faz bem ao Brasil. Se não for assim, então o que é respeitar? Viver levantando fake news para a população acreditar que as Forças Armadas são golpistas e representam uma ameaça à nação? Por outro lado, é respeito o que muitos veículos de comunicação, incluindo alguns jornais,
fazem quando desmoralizam policiais militares que por muitas vezes dão suas próprias vidas em prol da segurança do povo, da nação, e ao invés de heróis, são reconhecidos como criminosos por parte da imprensa extremista, reconhecidos como malfeitores? Ora, ao que parece, muitos temem a presença de figuras disciplinadas e honradas no governo, porque estas colocam dificuldades para a malandragem que alguns veículos extremistas desejam. Como alguém disse, para alguns veículos, o único jeito de pacificar a relação seria pagando bem. E para propor isso, o toma lá da cá, certamente a presença de militares incomoda sim, e muito, e seria uma ameaça. Por isso mesmo, alguns veículos recomendam que os militares saiam do governo. E uma reportagem do Jornal da Record trouxe mais áudios que reforçam a suspeita de que a deputada Joyce Hausmann, PSL São Paulo, utilizaria funcionários de seu gabinete para produzir vídeos e montagens com ataques a adversários políticos. A deputada Joyce chegou a fazer um pronunciamento na Câmara dos Deputados para se defender das suspeitas de que teria usado funcionários pagos com dinheiro público para produzir fake news e atacar adversários políticos. Houve ali uma montagem de conversas de quem eu não sei de quem são, disse Joyce, com áudios meus em que eu oriento edições para minha equipe de comunicação, algo absolutamente trivial e corriqueiro. Outros áudios seriam de orientações da deputada. Agora estourou aí mais uma reportagem da deputada Joyce para a edição de vídeos contra adversários políticos. Novamente, todo o trabalho seria passado por servidores contratados com dinheiro público. Essa função não está entre as atribuições dos assessores parlamentares, que deveriam prestar serviços apenas em atividades legislativas, segundo o ato da mesa diretora da Câmara. Os vídeos seriam espalhados em grupos de WhatsApp de apoiadores da parlamentar em todo o país e divulgados na internet. Nos últimos dias, Joyce Hausmann teria orientado a assessora Caroline Marcelino a preparar um ataque até contra Carlos Bolsonaro. Ela orientou Jean, assessor parlamentar que atuou para Joyce na liderança do governo e recentemente passou a fazer serviços paralelos para a deputada, a desenvolver o serviço. Caroline Marcelino também se dedicava à atividade inclusive que não teria relação com o mandato da deputada Joyce, que pretende ser candidata à Prefeitura de São Paulo. Os áudios, aliás, são reveladores. E se Joyce, além de enfrentar o problema do seu gabinete de fake news, além disso, tem mais um adversário se de fato for candidata à Prefeitura de São Paulo. É que José Luiz da Atena anunciou que será candidato pelo MDB nas eleições municipais de São Paulo. Ele, porém, ainda não decidiu se vai concorrer ao cargo de prefeito ou de vice-prefeito. As declarações foram feitas enquanto ele entrevistava o jornalista Léo Dias, quando garantiu que de vice já tem uma proposta certo de vaga. A julgar pelas críticas que Datena andou fazendo ao presidente Bolsonaro há poucos dias, tudo leva a crer que Joyce Hausmann foi quem convidou Datena para ser seu vice. Já imaginou uma chapa Joyce Datena ou Datena Joyce? E olha que coisa bonita, gente! O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais um vídeo do DENIT com mais ações concluídas pelo Brasil. Na legenda, o presidente comemorou a entrega nesta semana de mais 88,6 quilômetros de rodovia recuperada na BR-349 na Bahia, incluindo ponte sobre o Rio São Francisco. O trecho estava em péssimas condições e era um compromisso do governo com o interior baiano, declarou o presidente Bolsonaro ao compartilhar o vídeo que traz belas imagens de como ficou o serviço na nossa linda Bahia. E se você faz parte de grupos de WhatsApp e fica por dentro das informações e debates políticos do país, seja por vídeos, áudios, links, textos e opiniões, saiba que sua liberdade pode estar ameaçada, dependendo da sua opinião e do que poderá ser proposto.
é que Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reuniu-se com dirigentes do WhatsApp para discutir mecanismos de contenção de disseminação de notícias falsas por meio de detecção de movimentações atípicas, sem controle de conteúdo. Ou seja, em um futuro breve não será tão fácil assim a liberdade atual de enviar e receber informações via WhatsApp, em prol da suposta contenção de fake news. Resta saber se os representantes do WhatsApp, que o WhatsApp faz parte do conglomerado Facebook, do bilionário Mark Zuckerberg, vão concordar. No entanto, diante da pressão, há relatos de que a empresa se comprometeu a discutir internamente novas soluções. A pergunta é, mesmo sabendo que há sim alguns vídeos e textos que não condizem com a realidade, justificaria uma intervenção na liberdade de envio e recebimento de informações de um aplicativo presente na vida de quase todos os brasileiros atualmente? O que você acha que isso representa? Em uma nova polêmica, o ex-ministro Sérgio Moro disse que no fundo, ou pela sua biografia, não gostaria de ter sido padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli. Em entrevista a uma rádio no Rio Grande do Sul, Moro disse que só aceitou para não ficar constrangido em dizer não. Pouco conheço a Zambelli, na verdade a questão é que foi aquele tipo de convite que você fica constrangido. Vamos lá prestigiar. Mas eu nunca tive um relacionamento próximo, pessoal, com a deputada, disse ele em entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Depois da declaração de Moro, a própria Carla Zambelli publicou mensagem no Twitter ironizando o constrangimento relatado pelo ex-ministro com um vídeo no qual Moro elogia a deputada. Em seguida, Zambelli questiona se Moro é mentiroso ou cínico. Da nossa parte, era verdadeiro, prezado. O duro agora são os álbuns que não se editam, mas sempre fica o aprendizado, concluiu Zambelli. E Sérgio Moro disse mais. Ele afirmou que não deixou o governo para construir uma oposição. Você acredita? Eu não saí do governo para construir uma oposição. Eu saí, declinei meus motivos e o objetivo nem foi prejudicar o governo. Até fiquei surpreso com a abertura do inquérito sobre a denúncia no STF, afirmou Moro. Resposta que parece seguir o mesmo perfil de Joyce Haussmann, ao negar a produção de fake news em seu gabinete. E a julgar pelo que o próprio Moro afirmou no casamento de Zambelli e com o que ele falou nessa entrevista, fica aí a dificuldade de compreender se ele fez fake news no casamento como padrinho ou se fez fake news agora na entrevista ao falar que não queria ser padrinho porque não conhecia Zambelli, ou se fez fake news ao dizer que não tinha nenhum interesse em fazer oposição ao governo Bolsonaro quando saiu do governo. O que você acha? E a Globo levando todo dia um baque. Agora um ator abandonou a emissora no meio de uma novela. Do elenco de Salve-se Quem Puder, terá um personagem a menos quando voltar ao ar em setembro a novela. O galã português, ator José Condensa, intérprete de Juan, par romântico de Luna, Juliana Paiva, furou o acordo que tinha com a Globo e foi embora. O autor Daniel Ortiz, precisou reescrever quase 40 capítulos para contornar a saída do personagem da história. Não se sabe o motivo, mas ele largou mão da Globo e voltou para Portugal, onde vai protagonizar uma novela em uma grande emissora local. A temporada realmente não anda tranquila para os lados da Globo. E enquanto na Argentina as pessoas estão vivendo um momento tenso, inclusive com manifestações nas ruas em protesto contra medidas do governo argentino, amigo de Lula, que anunciou a expropriação do Grupo Vicentim, um dos maiores do país, o Grupo Vicentim, ou seja, a estatização do conglomerado, o que trouxe revolta de boa parte da população que ficou contra a medida considerada comunista. Aqui no Brasil, então, a agenda de redução da presença do Estado na economia segue a pleno vapor e as concessões e privatizações ganharão força neste ano, como estratégia de atração de investimentos, de geração de empregos e reforço na arrecadação do governo, apoiando o Brasil na superação da crise provocada pela chegada da pandemia do novo corona ao país.
O total da carteira de projetos alcança cerca de 350 bilhões de reais. E o ministro Paulo Guedes tem demonstrado muito otimismo, pois além de várias outras medidas, essa também é uma das que garantem que o Brasil terá condições de sair forte no pós-pandemia. E você viu a polêmica envolvendo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel? Depois das notícias de vários problemas relacionados à corrupção no setor da saúde, na aquisição de equipamentos contra o corona no estado, uma votação esmagadora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o início do processo de impeachment do governador Witzel por crime de responsabilidade. A votação, que foi nesta quarta-feira, dia 10, de forma remota, contou com 69 votos pela abertura do processo, nenhum voto contra. Witzel é suspeito de envolvimento em compras fraudulentas e superfaturadas de equipamentos e insumos para o combate à pandemia de Covid-19, o que ele nega. O governador Witzel baixou a cabeça, se posicionou em nota minutos após a votação na Alerj, dizendo que recebeu com espírito democrático e resiliência a notícia do início da tramitação do processo de impeachment pela Alerj. Agora só falta querer culpar Bolsonaro por isso. Tem outros por aí, inclusive, que não estão nem dormindo mais há vários dias com temor das investigações do Covidão nos estados. E é uma pena o nosso lindo Rio de Janeiro, mais uma vez, sofrendo, um estado rico, belo, de um povo sem igual e sempre o fantasma da corrupção rondando. E apenas fazendo um comparativo, enquanto isso, o governo federal, onde geralmente os problemas aconteciam, segue mais de 500 dias o governo Bolsonaro, sem problemas com corrupção, porque tudo mudou, e enquanto isso estamos vendo aí os que acusam o presidente Bolsonaro por diversos assuntos, aí pela retórica, pela fala, pelo jeito que se expressa, mas não conseguem acusar sobre corrupção em absolutamente nada. Enquanto isso, nos estados, em 1989, um terremoto de 8,2 graus quase aniquilou com a Armênia, matando mais de 30 mil pessoas em menos de 4 minutos. Em meio à completa devastação e ao caos, um pai deixou sua esposa a salvo em casa e correu para a escola onde seu filho deveria estar. O prédio tinha sido achatado como uma panqueca. Depois do traumático choque inicial, lembrou a promessa que fizera ao filho: haja o que houver, estarei com você. E lágrimas começaram a encher seus olhos. Olhando para a pilha de escombros, parecia sem esperança. Mas ele continuava pensando, recordando seu compromisso com o filho. Começou a se concentrar. Os caminhos que o filho percorria até a classe todas as manhãs. Lembrando-se que a classe de seu filho ficava no canto direito da parte posterior. Ele correu para lá e começou a cavar no meio do entulho. Enquanto cavava, outros pais desesperados chegaram com os corações apertados, dizendo: meu filho, minha filha. Outros pais bem intencionados tentavam retirá-lo de cima do que sobrara da escola, dizendo: tarde demais, você não pode ajudar, vá para casa. Vamos, é a realidade, não há nada que você possa fazer, você só vai piorar as coisas. E a cada um ele respondia com apenas uma frase: você vai me ajudar? E continuava cavando em busca de seu filho, pedra por pedra. O chefe do Corpo de Bombeiros apareceu e tentou afastá-lo das ruínas da escola, dizendo: há incêndios começando e explosões em toda parte. O senhor está em perigo, nós cuidaremos de tudo, vá para casa. Ao que o pai armênio, amoroso e cuidadoso, respondia: você vai me ajudar? O policial chegou e disse: o senhor está revoltado, decepcionado e arrasado. O senhor está colocando outras pessoas em risco. Vá para casa. A quem ele replicou: você vai me ajudar? Ninguém o ajudou. Ele prosseguiu sozinho, porque precisava ver com os seus próprios olhos. Meu menino estará vivo ou morto?
Cavou por 8 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas. E então, na 38ª hora, removeu uma enorme pedra e ouviu a voz de seu filho. Gritou seu nome, Armand, e ouviu em resposta: Papai, sou eu, papai. Eu disse aos outros garotos que não se preocupassem. Disse a eles que você me salvaria. E quando me salvasse, todos estariam salvos. Você prometeu, pai. Haja o que houver, estarei com você. Você cumpriu, papai. O que está acontecendo aí? Como está? Perguntou o pai. Restaram 14 da nossa turma de 33, papai. Estamos assustados, com fome, com sede e gratos por você estar aqui. Quando o prédio caiu, formou-se uma concha, como um triângulo, e isso nos salvou. Saia daí, garoto! Não, papai. Deixe os outros garotos saírem primeiro, porque sei que o Senhor vai me tirar daqui. Haja o que houver, sei que poderei sempre contar com você. Pense nisso. Tenha fé. Fé sempre. Confiar é sempre a atitude positiva quando se conhece o valor daquilo ou daquele em quem se confia. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.